Vamos então iniciar mais um dia do nosso trabalho. Nós estamos aqui no nosso estudo Memórias de um Suicida. Segunda parte, os departamentos, capítulo 3, o manicômio. Esse é o nosso terceiro encontro. A Miriam está trabalhando agora na parte da manhã, fazendo algumas atividades, então ela tem que madrugar lá no cliente dela, então por isso ela não tem conseguido chegar por aqui, mas falei com ela agora há pouquinho, está tudo jóia. Muito bem, nós estamos aqui então nesse manicômio, nesse departamento em que nós conhecemos aqui a condição de espíritos que se encontram em grande desequilíbrio. Lembrando que essa instituição, ela acolhe sempre espíritos na condição de suicidas, e aí então eles podem se encontrar nas mais diversas condições, Então tivemos ali espíritos que se transformaram em obsessores extremamente agressivos, espíritos que passaram por aquela fase inicial de grande perturbação e sofrimento, mas depois foram acolhidos e já se reequilibraram. Temos aqueles espíritos que ainda se encontram em extremo desequilíbrio e foram acolhidos nessa instituição para passar por esse processo, por esse tratamento, Então nós estamos aqui fazendo, uma jornada por dentro da instituição, junto com Camilo e também com aqueles que fizeram tratamento com ele naquela fase inicial. Eles estão conhecendo cada um dos departamentos lá desse hospital, dos Servos de Maria, para que eles recebessem alta então e começassem a viver suas vidas, no plano espiritual, desenvolvendo novas atividades, tendo mais liberdades e tudo mais. Então, antes dessa saída do hospital, eles se encontravam na enfermaria. Eles então começam a conhecer cada um dos departamentos e, naturalmente, muito mais do que os departamentos, conhecer os internos desses departamentos para saberem ali a gravidade. Aqui nesse manicômio nós tivemos o relato que mostrava vários espíritos que estavam ali internados nesse setor, nesse departamento, e falava que o grau de comprometimento que eles tinham devido ao suicídio era tão grave que a simples presença desses espíritos junto aos encarnados, mesmo que eles não tivessem a intenção de causar nenhum prejuízo, a simples presença já era um foco de grandes distúrbios psíquicos junto a nós aqui encarnados, assim como também junto a outros desencarnados. Então nós tivemos aqui a instrução do diretor desse departamento, que falava sobre os cuidados que eles tinham, a preocupação que os próprios encarnados deveriam ter também para evitar esse tipo de influência, porque a influência ela começa pela condição do espírito que se aproxima, mas ela se torna efetiva pela receptividade dos encarnados. Então falava para nós sobre a necessidade de nós mudarmos o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, os nossos valores, para que nós criássemos essa proteção, independente da presença dos próprios espíritos. Mas aqui então, esses espíritos eram acolhidos nessas instituições, nessa instituição, para evitar que causassem algum prejuízo, mais uma vez, mesmo que não tivessem intenção. Falava também aqui sobre a reencarnação compulsória para muitos deles, que estavam num grau de comprometimento tão alto que a reencarnação viria para eles como uma forma deles neutralizarem aquela condição de perturbação para que reiniciassem no futuro o seu desenvolvimento através de novas atividades, através de um raciocínio mais claro. Então muitos espíritos reencarnavam e reencarnam aqui no nosso meio em condições extremamente graves, principalmente com comprometimento psíquico. Então são indivíduos que reencarnam com graves deficiências mentais,
né, com situações que muitas vezes são completamente dependentes. Obviamente que nem todos os espíritos que reencarnam nessa condição são suicidas, mas grande parte desses suicidas que reencarnam chegam nessa condição, trazendo sequelas das lesões que provocaram no seu corpo físico, que acabaram refletindo no seu perispírito, e também esse comprometimento mental, lembrando sempre que a gente comenta, né, eu sempre falo para vocês que essa visão, esse é um tema que eu insisto bastante, porque muitas vezes quando nós estudamos um livro como esse, Memórias de um Suicida, e vemos a condição dos suicidas no plano espiritual, nós simplificamos demais a realidade desses espíritos, acreditando, por exemplo, que basta o espírito cometer o suicídio, que ele vai sofrer as consequências do ato do suicídio, ficando preso ao seu corpo físico, sentindo as lesões e tudo mais, e tudo se resume nisso. E nós nos esquecemos das causas do suicídio que continuam acompanhando o suicida. Então, se o espírito passa por uma frustração, por um estado depressivo, por uma grande decepção, por uma desilusão da vida que muitas vezes vem minando o seu psiquismo até chegar um momento em que ele simplesmente não suporta mais existir, e ele vai para o mundo espiritual levando esse mesmo modo de pensar, levando todos aqueles sentimentos e aquelas ideias que provocaram esse ato. Então, muito mais do que a lesão física, porque a gente lembra, estudando aqui o que comentou Camilo, tanto no primeiro capítulo dessa segunda parte da Torre de Vigia, como nos Arquivos da Alma, nós vemos ali que o espírito, nessa instituição, ele passa por dois tipos de tratamento. O tratamento fluídico, para reorganização perispiritual, para, vamos dizer assim, tratar o seu corpo espiritual das lesões que foram provocadas, e depois ele passa por um intenso processo de psicoterapia. Esse é o termo que nós utilizamos aqui no nosso mundo material, mas pela ideia de tratar o psiquismo do espírito, no plano espiritual também pode ser usado da mesma forma. E esse é o processo muito mais difícil. Porque tratar o corpo, nós tratamos a matéria, embora seja uma matéria bastante sutil, que é o caso do perispírito. Mas o psiquismo, muitas vezes nós temos espíritos que arrastam uma perturbação, um desequilíbrio durante várias encarnações porque ele não consegue mudar o seu modo de pensar. Como André Luiz fala das monoideias, então o espírito continua levando consigo aquele medo, aquela decepção, frustração e tudo mais. E isso, para fazer com que ele mude essa visão da vida, para que ele possa ter uma vida saudável, é extremamente difícil. Então começa, para esses casos mais graves, com relação a esses espíritos que estão internados no manicômio, como a reencarnação compulsória. É como se o espírito reencarnasse para acalmar o seu pensamento. Então ele vai ficar lá sem conseguir pensar nada com relação às situações que o envolvem na vida material, embora intimamente ele continue vivendo aquela turbulência, aquela erupção de ideias perturbadoras, né, que continuam com ele. Então ele vai encarnar muitas vezes 2, 3 encarnações seguidas nessa condição quase vegetativa, apenas para silenciar o seu pensamento. Aí então, quando ele começa a apresentar aquele início de equilíbrio, aí começamos então, né, os espíritos então começam a conversar com ele para poder mostrar para ele uma nova realidade, levar para ele uma nova perspectiva sobre o seu próprio futuro, e aí então ele começa a se desenvolver. Então nesse manicômio nós encontramos espíritos nessa condição. Então o que trouxe para nós aqui Camilo é que o que inclusive, né, o instrutor desse departamento, o diretor desse departamento, deixa eu pegar o nome dele aqui que eu me esqueci, o espírito Simão, se eu não me engano. Rapidamente aqui, deixa eu só pesquisar no início desse capítulo. Vamos lá. Espera aí que vamos chamar as pessoas pelo nome, né? Tá aqui, acho que era João o nome dele, irmão Teócrito. Tá aqui. Não, Teócrito era do departamento todo. Só um instantinho aqui que estou procurando.
Acho que era João o nome dele. Porque fala aqui para nós, era o diretor do manicômio, antigo psiquista e tal. Tá aqui, ó, seria João. Então o nome dele, né, seu nome, um nome cristão, adotado após a iniciação na luz redentora do cristianismo, porque ele tinha um histórico hindu, seria João, o mesmo do apóstolo venerando, que lhe desvendara os arcanos radiosos da doutrina imaculada, a que para sempre se devotara desde então. Então o irmão João, que é o nome que ele apresentou aqui para Camilo, é o diretor desse departamento. Então, muito bem. Camilo, então, trouxe para nós, né, o Tico Taco lembrou aqui também, antes de começar, né, bom dia, Andréa, né, a carne oculta, o ente-devedor para os seus inimigos. O que a gente lembra também aqui as reencarnações compulsórias, e nós vimos e já veremos também em outros relatos que nós temos do plano espiritual. Ele tem vários propósitos, né? Inicialmente para os espíritos que têm condições de se desenvolverem, né, através das suas provas, através das suas expiações, fazendo uso racional do seu livre-arbítrio, né, isso é algo natural para todos nós, mas para aqueles espíritos que muitas vezes não têm condições ainda de fazer uso desses recursos que são tão importantes para o desenvolvimento do espírito, existe então a reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória é aquela reencarnação obrigatória, ou reencarnação sem o arbítrio do espírito. Não é ele que escolhe, escolhem para ele. E ele simplesmente é forçado, entre aspas, né, em muitos casos, a vivenciar aquela experiência que para ele foi programada. E nós temos então, para esses espíritos suicidas que precisam dessa experiência para reorganização do seu perispírito, porque o contato com a matéria ajuda nessa reorganização, os espíritos então fazem a programação de um corpo físico, o espírito então reencarna nesse corpo físico e começa a reorganizar. É como se o corpo físico fosse um molde, que gradualmente fosse ajustando todas as lesões que ele acabou sofrendo. Depois, para o seu psiquismo, que ele também começa a viver experiências, né, de cuidados, de amor que ele acaba recebendo, de atenção, e também naquele momento em que ele fica em silêncio com sua própria consciência. E temos aqueles casos também que já foram relatados, principalmente em histórias trazidas pelo Chico, daqueles em que a reencarnação é uma forma de proteger o espírito de perseguições, quando nós temos casos de grandes obsessões, grandes perseguições entre inimigos no plano espiritual. Então, são vários os recursos. Nesse caso em especial, trazido para nós aqui pelos suicidas, é muito mais uma questão terapêutica, para que o espírito se ajuste para recomeçar uma nova reencarnação. Não é o caso de obsessões que nós vamos encontrar em outras obras, mostrando que aqueles inimigos que são tão... têm uma inimizade, um ódio tão intenso, que somente escondendo um do outro isso pode ser feito. Então nós temos esses relatos que trazem para nós que espíritos são então isolados, ocultos naqueles locais, para que eles possam se prepararem para uma nova reencarnação enquanto os obsessores são tratados, né? Também a mesma coisa, né? Se mata borrão também tem esse sentido. É aquela forma de fazer com que a reencarnação absorva tudo aquilo que existe de negativo do espírito no seu psiquismo, na sua história, no seu corpo perispiritual, para que depois ele possa recomeçar. Então a gente lembra sempre que os espíritos, como nós vimos no próprio livro Memória, no livro O Céu e o Inferno, em que nós temos ali as histórias dos espíritos felizes, são aqueles espíritos que tiveram uma vida absolutamente saudável, uma vida extremamente produtiva, chegam no plano espiritual, já estão se desenvolvendo, muito diferente desses espíritos que se encontram nessa condição tão atrasada ainda, em que a reencarnação para eles não é uma reencarnação que vai ter um sentido produtivo, no sentido de fazer com que o espírito aprenda, se desenvolva, produza. Nesse caso, seria produtivo, mas muito mais para fazer com que o espírito se recupere daquele atraso em que ele se encontra, para depois ele possa recomeçar. Ou seja, é como se o espírito estivesse marcando o passo naquela mesma condição, para depois dessa recuperação ele começar a dar passos realmente evolutivos, que demonstrem uma evolução.
Já os espíritos em condições mais elevadas estão naturalmente caminhando em todas as encarnações. Então esse é o quadro que nós encontramos aqui junto a esses espíritos. Valdéres colocou, né, quando posso nessa reencarnação resolver a minha vida? Pode indicar o meu nível de evolução? Todos nós temos na nossa reencarnação o histórico daquilo que nós estamos vivendo, ou seja, do nosso grau de evolução. Se por acaso nós estamos ainda muito vinculados a provas difíceis, a expiações difíceis, a relacionamentos problemáticos, a situações do nosso cotidiano que ainda trazem muita dor, isso mostra que nós estamos ainda muito presos a equívocos do passado, né, que se refletem nesses sofrimentos. Se nós temos a oportunidade de ter uma vida que mostre para nós uma estrada que nós podemos caminhar, produzir, já mostra também que o nosso passado já foi resolvido. Então, quanto maior o nosso comprometimento com situações difíceis no nosso presente, mostra exatamente o nosso grau evolutivo. Mas o nosso grau evolutivo ele é muito relativo, porque se nós estamos todos no mundo de provas e expiações, significa que nós somos, uma expressão que é bastante popular, somos todos farinhas do mesmo saco. Só que tem aquele tanto de farinha que está na parte de cima e aquele tanto de farinha que está na parte de baixo. Então todos nós estamos ali no mesmo barco, cada um ocupando posições diferentes. Alguns posições mais equilibradas, ou posições mais proveitosas, produtivas, e outros fazendo trabalhos mais difíceis. Mas o barco é o mesmo. Então no nosso planeta hoje, que é essa grande escola, nós temos alunos em vários anos que estão ali se desenvolvendo. Mas nós temos escolas que são mais evoluídas e nós temos escolas que são mais atrasadas. Imaginemos uma escola que nós estudamos hoje, uma escola que traz todos os recursos de laboratório, de infraestrutura, de corpo docente, de atividades e tudo mais. Agora imagine um reformatório, onde nós temos ali alunos delinquentes. Então nesse reformatório nós encontramos aqueles alunos compatíveis com aquele grau de evolução. Nessa escola que tem recursos, esses tipos de alunos que são mais, que estão acompanhando aquele desenvolvimento. Nós temos aquelas escolas que são para superdotados, temos universidades, então assim, cada ambiente que nós vemos, temos ali estudos, mas o fato de eu estar no nível mais baixo dessa escola, enquanto que eu tenho alunos que estão no nível mais elevado dessa mesma escola, todos nós estamos juntos, vivendo ainda condições de provas e expiações. Então, quando nós pensamos assim, como é que eu vou resolver os problemas da minha vida? Quando eu começar a agir de uma forma certa, mas ainda nós temos ainda muito trabalho para fazer. Todas as experiências difíceis que nós estamos vivendo são resgates, são oportunidades de resgate, nem resgates são. Porque eu tenho essa oportunidade e eu posso abraçar a oportunidade, vivendo essas dores. Não somos assim, aprendizes num grau ainda não tão evoluído, mas não somos mais delinquentes. Nós não temos ideia do que é um mundo com espíritos delinquentes. Para a gente ter uma ideia, dá para a gente pegar, por exemplo, o nosso planeta Terra, mais ou menos há 2000 anos. Naquela época em que tudo era guerra, tudo era desespero, tudo era morte. Aquilo é um ambiente acolhendo espíritos ainda primitivos. Nós já evoluímos dessa situação. E essas dores que nós estamos vivendo agora são dores que são resultados do nosso passado recente, que nós hoje estamos trabalhando. Se a gente conseguir lidar bem com tudo isso, a próxima existência vai ser uma existência muito mais leve. Então nós temos hoje a oportunidade de fazer esses resgates. As situações que nós vivemos são situações difíceis, não tenhamos dúvida disso. Mas a nossa determinação, a nossa coragem para saber viver isso, mesmo que isso dure toda a nossa existência, porque nós temos experiências que muitas vezes nos acompanham durante todos os anos da nossa vida. E somente no final, quando nós chegarmos no final e pensarmos, eu consegui superar tudo isso, eu consegui resolver esse problema, a próxima existência não vai ter mais essas pendências. Então, somos espíritos endividados. Podemos tirar a ideia dos delinquentes, porque o delinquente é aquele espírito que tem maus valores, que tem más intenções. Nós somos espíritos devedores.
temos boas intenções, mas ainda trazemos as dificuldades. Se nós soubermos lidar com essas dificuldades de uma forma produtiva, certamente nós teremos no futuro oportunidades muito melhores. Então nós estamos quitando todas aquelas parcelas que nós ainda trouxemos do passado. Erramos lá atrás, temos a oportunidade de acertar agora. E nós temos essa filosofia, todas as filosofias espiritualistas são bastante positivas. Nós, homens, que desvirtuamos as suas ideias. Mas nós, felizmente, temos não apenas uma doutrina que é produtiva, que é proveitosa, mas que é bastante esclarecedora e confortadora também. E encorajadora. Então hoje nós temos uma filosofia de vida proporcionada pela doutrina espírita, que mostra para nós as causas, mostra os efeitos, mostra para nós todos os recursos que estão à nossa disposição, mostra como um todo a realidade que nós estamos vivendo. Então nós temos hoje uma oportunidade preciosa de fazer as coisas do jeito certo. E a nossa próxima existência, se a gente tiver a oportunidade de lembrar, a gente vai pensar assim, poxa, naquele passado eu sofri, mas eu consegui resolver tudo, sou um espírito vencedor. Então assim, hoje é o resultado do passado, ou seja, estamos colhendo aquele plantio equivocado que nós fizemos. As frutas são amargas, são espinhosas, não tenhamos dúvida que são, mas temos que lidar com isso e começar a jogar novas sementes. A próxima colheita, frutos saborosos, suculentos, doces. É causa e efeito. O efeito para nós é esse. Comecemos então a produzir de um modo diferente para que a nossa vida futura, a nossa existência futura, seja mais feliz para todos nós. Né? O Tico Teco lembrou aqui, né, se ainda somos delinquentes, não sei, né, só sei que pelo menos já fomos em algum momento. Né? Nós encontramos ainda espíritos muito rebeldes, né? Isso tá patente, né, no nosso mundo hoje, basta a gente ver a nossa realidade, mas a grande maioria de habitantes do nosso planeta é de espíritos formada, né, por espíritos dispostos realmente a acertar. Muitas vezes não tem ainda aquela convicção, aquela força de vontade, aquela coragem. Não tem ainda aquela solidez nos valores para resistir a todas essas tentações que o mundo oferece, as tentações dos vícios, da corrupção, da agressividade. Mas a intenção vale. Só que de boa intenção, né, a gente sabe que o inferno está cheio, como diz o ditado popular. Muito mais do que boa intenção, nós temos que ter vontade e determinação. E isso nós estamos aprendendo todos os dias com essas instruções que os espíritos trazem para nós. Então, é abraçar a causa, encarar com coragem as experiências que a vida vai nos oferecendo e fazendo as coisas certas tanto quanto possível, com a maior vontade e determinação que nós tivermos. Muito bem, vamos lá. Então, bom dia, Pati. Então nós estamos aqui saindo então, né, desse relato que nós tivemos aqui. Diz aqui para nós Camilo então. Seguimos, não obstante, a visitar. Aqui ele estava no pátio, né? Só para a gente lembrar que ali no pátio, vendo ali aqueles espíritos naquela condição ainda de desequilíbrio, como acontece, né? Se você vai hoje num hospital psiquiátrico e você vê ali os pacientes internos naquelas condições mais graves, tomando sol, parado ali no pátio e tudo mais, a gente começa a pensar, né? Poxa vida, mas o que aconteceu com esses espíritos? Qual é o histórico que eles têm? Qual é a realidade que eles estão vivendo intimamente em suas mentes, em seus corações? Então Camilo, quando ele estava vendo tudo aquilo, foi apresentado, olha, são espíritos inofensivos, no sentido da intenção que eles têm, mas são espíritos ainda muito desequilibrados. E aí então o irmão João trouxe para nós aqui um pouco das instruções a respeito da situação deles e do tipo de influência que eles acabam causando. Agora, eles então começam a entrar no hospital, né? A gente, quando traz esse relato, a gente começa a imaginar qual é o cenário que eles estão vendo, né? Então eu comecei a imaginar assim, os hospitais que eu já vi, os locais onde acolhe esses tipos, os documentários que eu já vi também sobre manicômios e tal. Então eu vejo aquele pátio cheio de pacientes andando de um lado para o outro, com pijamas, né, descabelados muitas vezes, outros jogados no chão, naqueles manicômios que não têm estruturas, né? Então esses pacientes são esses desequilibrados. Agora começamos então a entrar nos corredores para ver os departamentos internos. Então vamos lá.
Seguimos, não obstante, a visitar os gabinetes médicos no interior do edifício. De passagem, porém, irmão João fez-nos penetrar nas enfermarias, onde se localizavam aqueles que continuavam presas de prostração impressionante desde o ingresso no Vale Sinistro, uma vez que, deprimidas por excessos de toda a natureza, notadamente os de caráter sexual, suas faculdades anímicas se haviam amesquinhado, reduzindo-os àquela insólita situação, atestado indubitável dos instintos a que se apegaram. Aqui nós vimos um pouco atrás que muitos daqueles espíritos internos eram aqueles que viviam uma vida completamente apegadas às sensações e à matéria. E aí chegaram num estado de desequilíbrio que cometeram um suicídio e foram para essa dimensão no plano espiritual, nessa condição tão grave, foram acolhidos nessa instituição. Então tiveram uma vida que poderiam simplesmente aproveitá-la de uma forma produtiva, com valores, com bons sentimentos, com boas ideias, aprendendo, se desenvolvendo, mas ao contrário, simplesmente jogaram tudo isso para fora e acabaram simplesmente aproveitando os prazeres, entre aspas, que a vida oferece. Aqui então ele viu, nessa enfermaria, esses espíritos viciosos que se apegaram em situações que envolviam, notadamente, como foi colocado aqui, o caráter sexual. Então, desregramentos, sensualidade, a vulgaridade que nós encontramos hoje com tanta facilidade na vida. E esses espíritos, então, tomados por esse estado de desequilíbrio, ficaram nesse estado de prostração. Para poder complementar, nós temos num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco, eu não me recordo agora o título, eu vou falar mas eu não me lembro se não era Bastidores da Obsessão, acho que era Loucura e Obsessão o livro. Livro muito bom para quem gosta desse tema, para falar sobre estados psíquicos do plano espiritual nessa condição mais grave. Os livros de Manuel Filomeno de Miranda são livros excelentes. Então, num desses livros, ele visita também, né, o Manuel Filomeno de Miranda visita então uma dessas instituições, que também era chamado de nosocômio, que não deixa de ser uma instituição bastante semelhante a essa que Dona Ivone traz para nós, a esse departamento, só que não é acolhendo espíritos suicidas, mas espíritos que chegaram num grau de desequilíbrio muito grande, desencarnaram por, como diz popularmente, por morte matada, por morte morrida, mas chegaram no plano espiritual, eles não cometeram suicídio, mas o seu grau de desequilíbrio era muito grande. Então, nesse nosocômio, tem um relato interessante em que ele vê muitos espíritos em estado de absoluta inconsciência, como se estivessem encapsulados em si mesmos. E aí, então Camilo, naturalmente, o Manuel, o Filomeno, ele pergunta assim, né, o que acontece com esses espíritos? E aí então a instrução vem, né, daqueles que são os responsáveis, dizendo que, embora eles estejam ali numa aparente inconsciência, eles eventualmente demonstravam algumas convulsões, aqueles gemidos, aquelas chacoalhadas, e aí então é proposto para Camilo para que ele penetre na mente daquele espírito, como André Luiz, quando ele começa a visitar ali aqueles doentes, né, ou começa também a ter experiências com desencarnados, ele é então levado a observar de um modo mais próximo o que acontece com esses espíritos durante a desencarnação, espíritos em inconsciência e tudo mais. Filomeno, então, ele é convidado a penetrar na mente daqueles espíritos. Então, é como se ele fizesse uma conexão mental e começasse a ver e sentir o que o espírito via. Então o espírito estava quietinho, entre aspas, inconsciente, também entre aspas, mas a sua mente estava ali vivendo uma verdadeira turbulência, porque o espírito estava tomado por culpas, por medos. Então é algo assim que, para nós, é indescritível, porque nós temos o nosso estado mental e emocional, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas dificuldades, a gente tem ali o nosso grau de lucidez. Nós somos capazes de conduzir nossas vidas, tomar decisões, aprender, avaliar e julgar e tudo mais. Mas aqueles espíritos, eles estão completamente absorvidos
próprias perturbações. Então imaginemos quando nós vemos na televisão aqueles tornados que devastam regiões, que provocam aquele tumulto todo, é exatamente o que se passa na mente desses espíritos. Então quando se fala para nós aqui que eles estão, deixa eu pegar aqui o termo correto, que eles estão aqui então, continuam presas de prostração impressionante, desde o ingresso no Vale Sinistro, ou seja, cometeram um suicídio, chegaram no plano espiritual completamente prostrados, tomados por essa grande transformação, e continuam então nessas enfermarias sendo tratados inicialmente para que possam sair desse estado e começar o seu desenvolvimento. E como nós vimos um pouco atrás, nós veremos então que muitos desses espíritos serão então conduzidos para uma reencarnação compulsória, para passar por aquele choque anímico, para começar a conversar, para começar a despertar suas consciências. Que também, como eu falei para vocês, é um grau de perturbação que nós não temos ideia. Por mais complicada que seja a nossa própria situação, isso não chega nem perto desses espíritos. Tic Tac lembrou que nas guerras que envolvem o Estado Islâmico, o ISIS, eles extraem órgãos para vender. Acho que isso indica uma delinquência ainda existente no homem de hoje. Muito mais do que isso, corrupção, guerras, sensualidade, delinquências de toda a ordem. A gente encontra nesses casos, aqueles casos mais graves, e certamente esses espíritos estão agora sendo conduzidos para fora do nosso planeta, para reencarnarem em mundos primitivos. Então, essa transformação que o nosso planeta vem vivendo, essa transição planetária, que é uma expressão bastante utilizada hoje, já mostra, deixando esse grau primitivo e começando um novo estágio para todos nós. E aqueles espíritos que não acompanharem essa transformação serão então conduzidos, como muitos já foram e também estão sendo conduzidos, para um ambiente compatível com sua natureza. Se eles são primitivos fazendo isso hoje, imagina eles reencarnarem num mundo que tem esses 2000 anos de atraso. Botar esses espíritos para reencarnarem entre bárbaros, como aqueles que viviam na Europa, na época de Jesus, na época do Império Romano, só para a gente ter uma ideia do que é viver a barbárie de fato, Barbárie, bárbaros, são, o próprio termo já mostra para nós a natureza daqueles povos que viviam ali junto aos romanos. Então, estão sendo conduzidos para aquele lugar, daí para pior, Realmente é algo bastante problemático. Tudo aquilo que a gente vê nos relatos do Antigo Testamento, naquelas guerras que havia, entre povos, entre grupos e tudo mais, é aquela realidade que esses espíritos vão encontrar. Eles querem ser agressivos, então eles vão encontrar gente agressiva de verdade. Continua então. Deitados em leitos, que a bondade é... Por aí, Andréa, desde a época de vikings, bárbaros, primitivos de toda a ordem, eles vão encontrar tudo isso. Que são espíritos que também estão se desenvolvendo. Então, quer dizer, se você não se desenvolve através do amor, você se desenvolve através da dor. A gente eventualmente vai falar um pouquinho sobre isso quando estudar o Livro dos Espíritos, logo a gente começa, e vai falar sobre povos degenerados e tudo mais, a gente vai tratar desses assuntos com mais detalhes. Vamos lá então. Deitados em leitos que a bondade excelsa de Jesus lhes conferia o direito de usar, através dos dispositivos amorosos das leis de caridade que inspiravam todos os serviços da colônia, achavam-se eles isolados dos demais em recintos extensos, superlotados. Pertenciam a todas as classes sociais e nacionalidades comportadas na circunscrição da colônia. Ou seja, a gente lembra que essa colônia ela pegava principalmente espíritos que viviam em Portugal, na Espanha. Tinha ali uma certa relação com o Brasil também, que eles vieram para cá para passar por tratamentos, a gente lembra, que foi descrito para nós naquele processo de incorporação para ajudar os espíritos, como parte da terapia que eles estavam vivendo ali através do contato com médiums,
choque anímicos para poder despertá-los. E aí, então essa colônia recebia esses espíritos que estavam ali junto, né, na mesma cultura, nas mesmas tradições, nas mesmas crenças. No plano espiritual nós encontramos, segundo os relatos dos espíritos, esses grupos, essas comunidades que vão se formando nas diversas regiões do planeta, e são muitas, são incontáveis, pelo que a gente tem hoje, cada uma acolhendo espíritos de determinados grupos. Então nós temos ali, por exemplo, qual a diferença em termos de tratamento de um espírito suicida no Brasil, de um espírito suicida na Noruega, de um espírito suicida na China? Na verdade, o ato suicida vai provocar o mesmo estado moral em todos eles. A mesma condição no plano espiritual, de acordo com as causas, de acordo com sua condição evolutiva. Mas a forma como eles são tratados, nós vemos que são culturas completamente diferentes. Então cada espírito então vai ser acolhido dentro daquele ambiente familiar, daquele ambiente que tem mais afinidade, de acordo com o seu entendimento, para que ele possa se desenvolver. Então nós temos essa diferença. Então o espírito é o mesmo, o ser humano é o mesmo, mas a sua cultura traz então essas diferenças. Então, por isso é colocado para nós que nesses ambientes então os espíritos são acolhidos, se atraindo pelas afinidades. Então essa é a ideia exata, né? Então a circunscrição dessa colônia atrai então, né, acolhe esses espíritos de acordo com suas afinidades. Nesse caso, uma colônia na região de Portugal, acolhendo obviamente ali naquela Península Ibérica, aqueles espíritos que vivem naquela região. Pesadelos atrozes traziam-nos em constantes sobressaltos. Olha que interessante. Sem que, apesar disso, lograssem despertar do angustiante marasmo. Esse sobressalto que eu falei para vocês é exatamente aquilo que Manuel Filomeno de Miranda comentou. Então os espíritos ficavam ali deitados, mas tendo aquelas convulsões, aqueles espasmos, aqueles gemidos, porque de fora a gente via os espíritos apenas com essa postura física, mas intimamente as suas mentes estavam então nesses sobressaltos, nessa turbulência toda. Incapazes de se locomoverem, de externar a palavra, expondo as atormentações que lhe turbilhonavam no cérebro, apenas gemidos débeis proferiam, de envolta com repugnantes contorções, como se atacados de vírus desconhecidos. Exatamente o que Manuel Filomeno de Miranda traz. O mesmo tipo de relato, o mesmo quadro que ele observa nesses espíritos. Aqui, espíritos suicidas. Lá, espíritos em estados de perturbação e loucura. Emocionados, passamos entre as filas dos leitos, ligeiramente observando-os as indicações do ícito mentor, que ilustrava a impressionante apresentação com um verbo atraente que tão bem sabia usar. E aqui então vem o relato de irmão João. Se possuíeis bastante desenvolvimento da visão espiritual, ia elucidando, verificaríeis terríveis emanações que levantassem de suas mentes, dando-se a contemplar em figuras e cenas deprimentes e vergonhosas, resultado da dissolução dos costumes que lhe foram próprios, dos atos praticados contra a decência e a moral, pois ficais sabendo que tanto os atos praticados pelos homens, como os pensamentos evolados de sua mente, imprimem-se em caracteres indeléveis na sua estrutura perispiritual, escapando-se depois em flagrantes deploráveis aos nossos olhos, quanto à revelia da lei, se bandeiam para este lado da vida. Nesses leitos, existem suicidas de todos os tipos, desde os que empunharam uma arma, ou os tóxicos mais os tóxicos mais fatais, até aqueles que se consumiram vitimados pelos próprios vícios. Une-os a mais ignóbil afinidade, isto é, a da inferioridade do caráter e dos sentimentos. Lembramos que ele falava ali que aqueles espíritos formavam um grupo de espíritos que tinham um comportamento relacionados com a sexualidade desregrada.
Então imagina o que se passa na mente deles. Aquelas ideias mais pornográficas que nós temos hoje, daquelas mais deprimentes que nós encontramos no nosso mundo hoje, seria apenas ali uma sessão de matinê comparado com aquilo que esses espíritos viviam em suas mentes. Só que daquilo que a princípio poderia se imaginar ser algo prazeroso, para eles era algo extremamente perturbador. Algo realmente que na nossa visão hoje, por mais deprimente que possamos encontrar algum tipo de arte que nós criemos aqui relacionados com a sexualidade, no plano espiritual isso seria exponencialmente maior. A Angelina colocou, né, então a sociedade espiritual é uma cópia da Terra. Na verdade a Terra é uma cópia da sociedade espiritual, porque o que nós vivemos aqui no mundo material, aqui no nosso planeta, nos nossos comportamentos, condutas, modo de pensar, sentimentos, os espíritos já vivem isso no plano espiritual. Então o plano espiritual é a realidade. Aqui é onde nós somos encarnados para vivermos experiências, mas nós trazemos as mesmas características da nossa natureza moral. E também da nossa natureza intelectual. Porque aqui o que nós vemos no nosso mundo hoje, de toda a tecnologia, de tudo aquilo que nós desenvolvemos em termos de cultura, de intelecto, nós trazemos do nosso desenvolvimento no plano espiritual. Né? Então, na verdade, são duas dimensões afins. Porque quando nós pensamos assim, quando eu morrer eu vou para o céu, ou quando eu reencarnar eu vou para a Terra, nós estamos falando de posições geográficas. Mas, na verdade, os espíritos continuam o mesmo. Continuam os mesmos, né? Ou seja, se eu sou esse aqui hoje no Brasil agora, se eu viajar para um outro país, eu continuarei sendo eu. Eu não vou me tornar nem melhor nem pior pelo fato de ter mudado a geografia. Eu vou me tornar melhor ou pior de acordo com as escolhas que eu fizer nesses novos ambientes. Então os espíritos, estando encarnados ou desencarnados, eles são espíritos. São seres imortais, são seres imateriais, que trazem valores, conhecimentos, sentimentos, intenções, ideias. Eles simplesmente vão manifestar onde eles estiverem. Né? Diz ainda para nós. Exato, né? Exato. Então a gente pode colocar, mas os espíritos são mesmo, não importa onde eles estejam. Então aqui fala desses espíritos com essas viciações. Né? A gente tem também no livro de Manuel Filomeno de Miranda, de novo, comentando sobre ele, o livro Sexo e Obsessão. Conta a história de espíritos nesse desregramento moral. Inclusive, como eu comentei com vocês, uma das personagens que é citadas nesse livro, que são citadas nesse livro, é o Marquês de Sade. O Marquês de Sade, para quem não conhece, ele foi um escritor que viveu naquele período na França, naquela época da Revolução Francesa, no final do século XVIII, começo do século XIX, e ele era assim, simplesmente viciado em erotismo. Então ele escrevia contos eróticos, tanto que tem um filme que foi escrito, contando um pouco da sua biografia, Os Contos Proibidos do Marquês de Sade. É interessante vocês assistirem, porque depois conta a história dele no plano espiritual, ele continuando com essas mesmas viciações, um espírito inferior, um espírito absolutamente tomado por esse estado primitivo ainda. Né? Então lá ele conta um pouco desse grupo de espíritos nessa condição. Aqui nós estamos falando nos espíritos que já chegaram nessa condição de loucura. Continuando. Com efeito, se não podíamos perceber as cenas mentais indicadas, como outrora no Vale Sinistro, quando destacamos as relacionadas com o ato violento do suicídio, no entanto percebíamos vapores escuríssimos, quais nuvens espessas, evolarem de seus cérebros, espalhando-se em ondas volumosas pelo ambiente, o qual se toldava envolvendo os aposentos em penumbra crepuscular acentuada, como se as sombras noturnas ali fossem eternas. O que será o mesmo que afirmar
que para aquelas pobres vítimas de si mesmas não raiaria ainda a aurora confortadora que para nós já se destacava nos horizontes do futuro. Ou seja, Camilo comenta que para eles, ele, aquele grupo de espíritos que estava ali, né, que todos eles juntos recebendo alta daquela instituição, eles já vislumbravam um futuro, já poderiam planejar uma nova reencarnação, novas atividades, novos aprendizados, já tinham consciência do que eles viviam, enquanto aqueles que eles observavam eram espíritos que não tinham nenhuma perspectiva de algo diferente daquilo que eles viviam naquele momento. Aquela era a única realidade que eles viviam e uma realidade extremamente perturbadora. Aliás, como não ser assim, se ali portavam grandes criminosos morais, algozes que tanto perverteram e infelicitaram o próximo, impelidos pela torpeza dos instintos, monstros humanos que tantas vezes se saciaram da calamidade que faziam desabar sobre o coração e o destino alheios. Como não se encontrarem, contaminados de trevas, os recintos em que se abrigavam, se as trevas de que se rodeavam eram oriundas deles próprios, pois sempre se relagaram em suas dobras, provocando-as, produzindo-as, nelas se locupletando durante a vida social e íntima que viveram, acentuando-as com o remate acerbo do suicídio. Ali os víamos tais quais eram outrora na terra, homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, desmoralizados, muitas vezes suspensos aos melhores postos sociais, devassos, beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da animalidade, rastejando na lama dos instintos, a se ombrearem com o verme, esquecidos de que eram criaturas de Deus e que a Deus deveriam dar contas um dia do abuso que faziam da liberdade em que a criação mantém o ser humano. Agora, porém, aniquilados, estigmatizados pelo passado vergonhoso, cuja imagem os seguia qual fantasma acusatório, atestando a situação de indigência, única que lhes cabia suportar como resultante do indébito procedimento. Isso aqui quem diz para nós é o irmão João, trazendo essas explicações para Camilo e o grupo que o acompanhava. Observando o nosso interesse, o expositor prosseguiu, fiel à solicitação de Teócrito, para permitir-nos instrução. Lembrando que o irmão Teócrito, né, que era o diretor de toda a instituição, havia então encaminhado esse grupo para esse aprendizado nessa instituição. Então o irmão João simplesmente seguia essa orientação, expondo aquela realidade para eles sem nenhum tipo de restrição. Já que, na verdade, ali a gente lembra que essa instrução ela vinha muito mais como um choque para que eles percebessem que o erro que eles praticaram vinha muito mais como alívio para perceber aquilo que eles conseguiram escapar, que agora eles têm a oportunidade de recomeçar de uma forma valiosa, né, valorizando cada vez mais essa oportunidade. Tais como... deixa eu ver aqui... Espera só um pouquinho só que eu perdi aqui. Tá. Observando nosso interesse, o expositor prosseguiu, fiel à solicitação de Teócrito, para permitir-nos instrução. Será a reencarnação o único corretivo assaz enérgico para levantar-lhes corajosamente as forças deprimidas. Aqui, só muito fracamente assimilarão os fluidos tônicos perenemente esparsos no recinto das enfermarias, pois muito espessas se encontram as camadas de impurezas que envolvem suas faculdades para que se permitam benefícios, como acontece a outros internos em nosso instituto. A gente lembra que Camilo, quando ele se encontrava na enfermaria, eles comentavam que no ambiente onde eles se encontravam havia aquela sensação de fluidos salutares, né, que se encontravam dispersos
Como nós poderíamos fazer uma comparação bastante simplificada, é como se colocassem umidificadores numa grande sala de enfermaria, umidificando o ambiente para que pudesse respirar com mais frescor, com mais umidade, né, com aquela leveza e tudo mais. Então, naquele ambiente da enfermaria, havia esses fluidos que permitissem, então, que eles se fortalecessem, se revigorassem como parte do tratamento. Aqui, nesse caso, nessa enfermaria com esses espíritos, mesmo com a existência desses fluidos, o estado em que eles se encontravam, exalando aqueles fluidos tão asfixiantes, sequer facilitava para eles a absorção desses fluidos salutares. Seria como, fazendo também uma comparação simplificada, nós colocássemos ali um pedaço de carne estragada no canto da enfermaria e colocasse um umidificador para poder umidificar o ambiente. Quer dizer, qual seria o benefício? Você respira aquele vapor todo e ao mesmo tempo respira o cheiro da carniça. Seria mais ou menos essa a ideia que nós poderíamos ter desse local. Então, nesse caso, a reencarnação seria para eles essa situação. Tais como seus cômpares desse estabelecimento, frequentemente são conduzidos à Terra a fim de lograrem benefícios ao contato de médiuns moralmente aptos a favorecerem radiações fluídicas, capazes de agirem beneficamente auxiliando-os no despertar. Nós vimos isso também um pouco mais atrás, quando o Camilo e o outro grupo veio para o Brasil, no interior de algumas cidades aqui, encontrando aqueles médiums bastante equilibrados, bastante capacitados, para ajudarem nessa recomposição desses espíritos. Então, muitos deles seriam conduzidos como parte dessa terapia a grupos espíritas aqui no nosso mundo material, para que, através do contato com esses médiums, sofressem, então, esse choque anímico para começar esse despertamento. Então, havia aqueles que recebia tratamento no plano espiritual, havia aqueles que recebiam esse tratamento e também tinha contato com o mundo material, e havia aqueles que, no estado mais grave, somente uma reencarnação compulsória seria capaz de começar esse processo de tratamento. E quando reencarnarão eles? Como se apresentarão na sociedade em que viveram outrora? Indagou de chofre o antigo estudante de Coimbra, com os grandes olhos acesos pelo interesse. No momento em que se atenue o estado de prostração, encaminhá-los-emos a novos renascimentos, sem que na realidade deem por isso, o que equivale a dizer que serão incapazes de algo solicitarem para a existência nova, ainda porque para tanto lhes escasseariam méritos de colaborarem nas providências para o importante certame em que hão de desempenhar no principal papel, atendeu bondoso o servo de Maria. Somente nós outros, portanto, os governadores do manicômio, assim os técnicos do departamento de reencarnação, trataremos dos acontecimentos em torno deles, de acordo com a justiça das leis estatuídas pelo Criador e sob os ditames da amorosa caridade do Mestre Salvador, que a todos os desgraçados procura socorrer com alívio de sua imarcível ternura e a quem todos os obreiros devem submissão, respeito e veneração. Percebemos então aqui exatamente o que significa essa reencarnação compulsória. Aqueles indivíduos não apenas têm capacidade de escolherem uma existência futura, como não têm merecimento para isso. Então eles são simplesmente conduzidos. E, obviamente, pela condição em que eles se encontram e pelo histórico que eles apresentam, são experiências bastante difíceis que eles vão vivenciar. Tudo isso visando, exatamente impedi-los de darem continuidade naquelas condutas, naqueles comportamentos que eles tinham antes de cometerem o suicídio, também pelo prejuízo que eles provocavam, então pela necessidade exatamente de fazer com que eles despertem. Que lúgubre falange emigrará então em retorno expiatório para as arenas da terra com seus pobres pacientes? Não poderei ainda precisar minúcias, mas os acontecimentos por mim adquiridos em assuntos espirituais conferem-me o direito de prever aqui retardados mentais, loucos, epiléticos,
possivelmente surdos e mudos de nascença e até cegos, todos deploravelmente ferreteados pela infâmia de que se rodearam, no grau equivalente aos delitos praticados. Não seria demasiadamente severo o castigo citado, venerando o senhor diretor, partindo do princípio de que toda a humanidade erra, cometendo crimes diariamente, perqueria inconformado, enquanto à minha visão interior se desenrolavam panoramas análogos às sugestões apresentadas pelo eminente moralista e por mim outrora verificados diariamente nos cenários terrenos. Não acrediteis assim, meu amigo, retrucou gravemente. Refleti antes no que expus sobre as leis de causa e efeito estatuídas pelo legislador supremo, no intuito de advertir o homem, como os espíritos, dos erros que praticaram em oposição à harmonia das demais leis. Vede o castigo imposto pelo próprio dissoluto que violou aquelas leis, colocando-se na situação de lhe sofrer o ricochete, pois as faculdades radiosas, pelo sempiterno concedidas às criaturas, jamais serão contaminadas de impurezas pelo mau uso que delas faça o seu possuidor, sem que o atinjam dolorosamente consequências inevitáveis. Sendo o bem a base suprema da vida, em que amarga situação se colocará o ente que o conspurcou, dando-se ao mal, desarticulando-se todos os dias no trajeto natural que ascende para a perfeição, arrastado por atos opostos aos que o Senhor estatuiu como carreiro normal na sublime jornada. Esqueceis então as lágrimas que esses infelizes fizeram derramar a seus irmãos, aos quais infligiram tormentos oriundos do egoísmo e demais expressões vis que deixavam extravasar do coração denegrido? Das difamações com que feriram suas vítimas, aprazendo-se de tirá-las ao descrédito das pessoas conceituadas? Das delações, das críticas ferinas, das ignomínias com que muitas vezes enxovalharam a pessoa respeitável do próximo, valendo-se das faculdades do raciocínio e da inteligência, apenas para infelicitar a outrem, preparando outrossim para si mesmos os abismos em que se haviam de despenhar? Pensastes nas ingratidões e traições impostas aos simplórios corações femininos que enredaram em suas garras abomináveis, forjadas em instintos sórdidos, na inocência infantil e juvenil, que muitos destes que aqui vedes conspurcaram monstruosamente, nas cenas degradantes por eles criadas e praticadas, comumente durante a existência terrena, levando à corrupção e à perversão aos circunstantes dos planos objetivo e invisível que as presenciassem, e infelicitando as correntes fluídico-magnéticas, que somente da terra para o invisível a nós outros sobrecarregando, de preocupações, por obrigarem-nos a exaustivos serviços de saneamento e higienização, a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas. Ah, meus filhos, como vos admirais agora de que renasçam esses pobres tolhidos por incapacidades invencíveis, se da existência que lhe foi concedida, a fim de tratarem de progredir, fizeram arma contra os ditames sagrados do próprio Criador de todas as coisas, a quem muito e muito ofenderam, precipitados nos pélagos cheios de iniquidades, a quem muito e muito ofenderam, ofendendo a si mesmos e ao próximo. Ao demais, não estarão eternamente precipitados aos pélagos cheios de iniquidades que cavaram. A dor educadora corrigirá as anomalias de que se cercaram, reconciliando-os com a lei. Ó, Deus é a misericórdia infinita, meus amigos, e deseja as criaturas harmonizadas com a beleza eterna de suas leis. E se sabemos que essas leis são incorruptíveis, cumpre-nos observá-las e respeitá-las,
a fim de virmos a tragar o fel irremediável das consequências que por nossa própria vontade criarmos com os desvios da rota natural e luminosa. Baixei a fronte, como sempre, em presença da lógica irretorquível de mais aquele discípulo do mestre Nazareno. Né? André colocou, né? Na verdade, André, eu acho que, de um modo geral, no panorama, né, em que nós nos encontramos hoje, eu acho que a dor nessa intensidade, ela acaba sendo mais uma exceção do que a regra. Porque nós já nos encontramos numa condição, pelo menos mais lúcida, de fazermos uma análise das coisas, né? Nessa situação que eles estão colocando aqui para nós, em que reencarnações compulsórias são impostas, trazendo tantas dores para que esses espíritos despertem, eu já diria assim que, claro, uma avaliação que a gente faz, né, bastante especulativa, bastante especulatória, né? Para dizer que é uma minoria que vivencia esse tipo de experiência. São esses casos mais graves, esses casos de mais desequilíbrios, né? Mas assim, a dor que nós vivenciamos são dores relativas a essas escolhas que nós fazemos, né? São dores produtivas, né? Porque nós sofremos, mas nós somos movidos. Nesse caso, esses espíritos sofrem dores que ainda são improdutivas para eles. É muito mais para provocar sofrimento que eles mesmos criaram, né? O detalhe interessante dessa passagem que foi trazida para nós, só para poder complementar, porque ele fala assim que aqueles espíritos iludiram, né, os corações femininos e tudo mais. A gente lembra que quando Camilo chegou nesse departamento, lá naquele vale dos suicidas, né, naquele vale sinistro, como ele chama, havia ali espíritos de ambos os sexos. Mas quando eles foram recolhidos para a colônia desse grupo, logo na entrada, na triagem, eles foram separados, cada um seguindo ali, né, o seu gênero. Então, um departamento específico para os homens e um departamento para as mulheres. Exatamente para que essa influência, né, da sexualidade não perturbasse o ambiente. Então nós vimos aqui que ele estava falando daqueles espíritos que, sem dúvida nenhuma, iludiram e afetaram e machucaram muitos corações femininos. Mas nós temos também do lado feminino muitas mulheres que manipulavam corações masculinos. Basta a gente lembrar na história, né, quantas mulheres se destacavam por essa questão da sedução, da manipulação em reinos, em tantos outros locais. Vocês se lembram, né, que quando nós estudamos lá no livro Recordações da Mediunidade, a Dona Ivone falava daquela freira, ou daquele espírito vestido como freira, que tinha aquela aparência extremamente perturbadora, agressiva, vingativa, que a deixou extremamente perturbada, já que ela estava ali se aventurando a fazer um tipo de resgate que não estava não apenas autorizado, como ela não estava capacitada para isso. Então nós encontramos essa questão da sexualidade no plano espiritual, do gênero sexual no plano espiritual, apenas uma questão de tendências que cada espírito tem. Mas o espírito, nos seus valores, nos seus interesses, nós temos ali em ambos os sexos. Então, espíritos vis, espíritos perversos, né? Nós temos ali vários relatos, vários contos, né? Deixa eu me lembrar aqui um filme que conta a história de uma mulher, era a Condessa, eu me esqueci o nome dela agora, mas era uma mulher, que vou pegar esse nome para vocês, depois eu trago. Ela era uma mulher que ela tinha muito dinheiro. Condessa? Deixa eu lembrar aqui. Eu não vou lembrar. Essa Condessa, ela era uma mulher muito rica e ela tinha uma obsessão. Não era inferior, Andréa. Era um fato que aconteceu aqui no nosso mundo, isso já há alguns séculos. E ela então tinha uma grande obsessão pela beleza, pela juventude. E na cabeça dela, se ela se banhasse com sangue de jovens donzelas, ela tinha essa juventude.
Então o que ela fazia? Ela começava então a recrutar essas mulheres para trabalhar lá no castelo que ela vivia, e aí então ela mandava assassinar essas mulheres e através do sangue ela tomava banho. E a história diz que ela matou mais de 1000 jovens. Isso foi uma biografia dessa não é a Condessa Bovary, eu me esqueci o nome dela. E aí então a história dela foi que ela foi responsável pela morte de muitas jovens por causa dessa obsessão que ela tinha. Então nós encontramos essa perversidade, né, em todos os âmbitos, em todos os graus em todos os níveis da nossa sociedade e em ambos os sexos. Aqui nós estamos vendo essa realidade do plano espiritual pela perspectiva de Camilo, um espírito que tinha ali personalidade masculina. Mas se essa história fosse contada por um espírito numa personalidade feminina, nós encontraremos histórias semelhantes vistas por outras perspectivas. Né? Não, sabe, não, a história, Andréa, ela é bastante instrutiva. Né? Eu, por acaso, tive contato com esse filme também, assim como eu comentei com vocês, quando a gente estudava sobre a questão da pena de morte, né, um dia que a gente está fazendo o estudo, eu comentei que muitas vezes nós tínhamos os carrascos, que eram homens que trabalhavam, que faziam ali as suas atividades como carrascos de execuções que aconteciam. Então, quer dizer, são instruções que nós temos que mostram para nós ainda a natureza humana nessa condição. Eu vou pegar para vocês esse filme, não filme, né, eu não sei onde encontrá-lo, mas eu vou pegar assim, uma sinopse dele e vou postar para vocês lá no nosso grupo no Facebook, para vocês verem que esse tipo de situação nos choca em ambos os sexos, né? A Valdares colocou, como disse a Dídima, né, o amor cobre uma multidão de pecados, né, esses irmãos retornarão necessitando muito de amor. Nessa condição, esses irmãos terão essa oportunidade. Né? Como foi lembrado, né, a Dídima colocou em cima, eu já leio Dídima. A gente lembra que, como ele colocou para nós, esse é o início desse processo de regeneração desses espíritos. Então, é uma regeneração dolorosa, é uma regeneração que tem esse primeiro passo de uma situação extremamente difícil, mas que depois ela vai se desenvolvendo, né? A Dídima lembrou aqui, né, e quanto mais a expressão do Pedro, né, o amor cobre multidão de pecados, mais vamos reverter a situação de dor e vamos amar muito mais, né? Se tornar uma conscientização quando amadurecermos que Deus é amor e não quer a nossa dor, quer a nossa transformação. É isso que ele está aprendendo ali agora, né, o Camilo, né? Ele está aprendendo exatamente com essa nova instrução, vendo essa nova realidade. Né? Então aqui, pessoal, ele começa, né, depois a trazer para nós outros ambientes. Né? Então ele diz assim, né, baixei a fronte, como sempre, em presença da lógica irretorquível de mais aquele discípulo do mestre Nazareno. Pelas galerias e antecâmaras próximas aos santuários, isto é, aos gabinetes médicos, onde a distribuição de eflúvios minorativos era sábia e caridosamente operada, vimos que enfermeiros iam e vinham, amparando doentes fracos e atemorizados provindos do pátio que acabáramos de visitar e de outras dependências, a fim de serem beneficiados. Né? Aqui depois ele começa um relato de mais, né, outros detalhes que ele observou e que ele vai trazer para nós aqui, para a nossa instrução. Então a gente para por aqui por enquanto. Página 160 é a página que a gente parou, e continuamos então aqui na próxima quarta-feira, a partir desse ponto então que nós paramos. Tá? Então, resumindo tudo isso que nós vimos agora, mostra então essa característica, né, desses espíritos suicidas envoltos com esse histórico de viciações, de perturbações, de manipulações relacionadas com os prazeres da sexualidade, com esses prazeres inferiores da sexualidade, e aqui vimos aí qual vai ser o percurso que esses espíritos terão que seguir